Olá, eu sou a Juliana Tiraboski e esse é mais um bate-papo da nossa cobertura especial sobre sustentabilidade. O tema da nossa semana é saúde e bem-estar, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E eu tô com a Thaís Quaranta, que é neuropsicóloga. Tudo bem, Thaís? Oi, Obrigada tudo bem, por ter vindo aqui ao nosso estúdio. E a gente vai conversar com a Thaís sobre ansiedade. Esse tema da ONU é importante, né? Porque sustentabilidade não é só a respeito de meio ambiente, também tem muito a ver com saúde física, saúde mental, né, Thaís? E a gente vai falar sobre ansiedade. Eu queria que você começasse explicando o que é exatamente a ansiedade normal que todo mundo sente, né? Qual é a função dela para o nosso organismo, biologicamente? Juliana, primeiramente, obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que é um tema super legal da gente trabalhar, até porque a gente está num nível da sociedade que a gente vê isso o tempo todo, né? Um dos transtornos que mais chegam ao consultório é o transtorno de ansiedade. Eu ia te perguntar também se é verdade que está aumentando a quantidade de casos de ansiedade patológica, porque isso é uma impressão que eu acho que muita gente tem, né? Hoje em dia as pessoas têm uma vida muito corrida, isso acaba gerando, né, um nível de ansiedade, tem que conciliar trabalho, família, filhos, trânsito caótico, enfim. E a gente parece que tem essa impressão, pelo menos eu tenho, de que as pessoas estão mais ansiosas, nervosas, isso... Você sente isso no seu dia a dia? Na verdade, isso não é uma impressão, tá? Isso é um fato. Está acontecendo mesmo. Realmente está acontecendo. Eu vou responder primeiro a sua primeira pergunta, e aí vamos para esse segundo ponto, que eu acho que também é importante. A ansiedade, ela é um estado emocional que é primitivo do ser humano e é até importante para a gente desenvolver algumas habilidades. Quer dizer, se ela existe é porque ela tem uma função, né? Exatamente. Então, quando a gente fica ansioso, o que seria a ansiedade? É um estado emocional ali que gera uma ânsia por algo que pode vir a acontecer, tá? E geralmente está ligado a preocupações, a estressores. Então eu penso, o que será que vai acontecer? Será que algo vai dar errado? E se acontecer tal coisa? Pode estar associado a algumas situações de medo, né? E geralmente quando é patológica, ela liga a uma vulnerabilidade muito grande da pessoa, né? Então existe uma vulnerabilidade, eu não me sinto com recursos ali suficientes para lidar com essa situação, né? O que acontece hoje? No Brasil, inclusive, tem dados de um aumento significativo, que eu acho que tem dois fatores aí. A explosão da tecnologia. Então, hoje a gente tem um acesso muito grande à informação, a gente está ligado o tempo todo, né? E também vivemos um momento do país, em termos políticos, em termos econômicos, que é de grande vulnerabilidade, de fato. Então, isso faz com que as pessoas se preocupem com o amanhã, né? De uma maneira, às vezes, negativa, né? Então, respondendo essa sua segunda pergunta, eu acho que se a gente unir esses dois fatores, acaba sendo, de fato, algo que aumenta a ansiedade ali, né? O estado geral da sociedade no modo mais ansioso, certo? Antigamente, por exemplo, as pessoas trabalhavam durante o dia, voltavam para casa, faziam o jantar com a família, assistia no máximo uma TV, acabou o dia, ia dormir. Hoje não, hoje a gente tem que ver o WhatsApp, as redes sociais, a gente está lendo muita notícia. Tá, tem um lado positivo disso, que é o acesso, permissão do acesso ali, mas por outro lado tem um excesso de informação. Né? E a gente está sempre com a sensação de que não está conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo, né? Parece que está sempre faltando alguma informação. Isso, no consultório, Juliana, eu vejo com muita frequência. Todo mundo chega e fala, Thaís, eu estou ficando para trás. Porque quando vê o colega da mesma área, enfim, que está na rede social, que está mostrando algum trabalho publicado ou algo nesse sentido, acaba criando a ideia de que o que ele está fazendo não é suficiente. Parece que os outros estão produzindo mais do que a gente, né? Exatamente. E aí a gente cria aquela ideia de que, poxa, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não consigo chegar até lá. E se eu chegar, não vai dar certo, sabe? Cria essa vulnerabilidade, essa sensação de que eu não sei o que fazer com isso, sabe? Que a gente chama aí de ansiedade, né? Lembrando que você pode enviar dúvidas, perguntas sobre ansiedade aqui para a Thaís responder.
E, Thaís, voltando para essa questão da vulnerabilidade, é aí que entra, que se divide a ansiedade normal da patológica? Quer dizer, essa sensação de vulnerabilidade é a gente se sentir que não é capaz, é isso? E geralmente, quando tem algo mais patológico, a gente pensa em impactos que tem para a sociedade, né? Aliás, para o indivíduo. O indivíduo no sentido de, na sua área acadêmica, no trabalho, nas relações sociais... Enfim, de uma maneira geral, quando a ansiedade está no nível mais patológico, ela acaba prejudicando em pelo menos alguma área ali da vida do indivíduo, né? E eu acho que quando isso... Porque existe aquela ansiedade que é natural. Por exemplo, hoje eu vim aqui falar com você. Ontem à noite eu estava ansiosa para vir aqui falar com você. Porque é uma coisa que sai da sua rotina, né? Uma coisa diferente que você vai fazer. Exatamente. E... O que eu faço com essa minha ansiedade? Bom, então eu vou estudar um pouquinho a mais, ou eu vou conversar com a Juliana antes, ver se tem alguma coisa que eu posso fazer. Então a gente pensa ali em coisas que a gente pode fazer para amenizar, certo? Isso é uma ansiedade que pode ser natural, né? Se eu vou fazer uma prova e essa prova é importante para mim, eu vou ficar ansiosa. E é até benéfico, porque isso te faz se buscar melhor, recursos, né? Perfeito. Então essa ansiedade, sim, ela é benéfica para o indivíduo. Agora, quando começa eu perder o raciocínio, perder o fio da meada, porque eu não consigo parar para ler, para estudar, de tanto receio que eu tenho desse momento ou dessa prova, enfim, aí já estou tendo um prejuízo em relação a isso. Aí a gente já pode considerar aí uma investigação mais a fundo com o médico, enfim, para ver se tem alguma patologia envolvida. Tá. E aí é ideal procurar um médico ou um psicólogo? Que tipo de profissional seria ideal buscar? Hoje quem fecha diagnóstico de fato é o médico, tá? Nós terapeutas, a gente ajuda no direcionamento diagnóstico, então a gente contribui trocando com o médico e tudo mais, mas o médico, por ele ter a questão de exames laboratoriais e de ordem orgânica, né? Ele vai ter ali descartar outras causas, né? Tá, alguma causa física, né? Exatamente, porque de repente a gente está falando de uma ansiedade e a pessoa tem uma alteração no cérebro importante, então... E aí seria ideal buscar qual especialidade? Um neurologista, um psiquiatra? Quando se trata de ansiedade, eu acho que a investigação, a gente pode ir num clínico geral inicialmente, mas o especialista ali em ansiedade é o psiquiatra. Mas então, a pessoa pode começar com um clínico para ter uma avaliação. Pode, se ela já tiver um acesso direto ao psiquiatra, tudo bem, já é um primeiro passo aí. E claro que a questão da medicação, né, se a gente for pensar, ela trata o sintoma e não a causa. Então as causas a gente precisa trabalhar de outras formas. Tem uma pergunta aqui nos comentários da transmissão da Irene Rosa, que diz que é muito ansiosa e não está conseguindo parar de fumar. Tem muita relação entre tabagismo e ansiedade? Qual dica que você dá orientação para ela procurar ajuda? Obrigada pela sua pergunta. A ansiedade, ela acaba trazendo para a gente alguns comportamentos que seriam para amenizar, para diminuir essa ansiedade. Então, quando você fica ansiosa e relaciona o cigarro a um relaxamento, a um bem-estar, você imediatamente diminui de fato a sua ansiedade. Qual que é a minha sugestão para você que tem o cigarro aí como uma ponte de resposta à ansiedade? Você tentar encontrar outras estratégias que te dão relaxamento, que te deixam com bem-estar, que consigam reduzir essa ansiedade a longo prazo, né? Porque o cigarro, se a gente for pensar, ele é uma estratégia bastante usada na ansiedade, né? Só que de imediato funciona. A longo prazo a gente tem prejuízo. Vai piorar o problema, né? Porque provoca outros problemas. Exatamente. Ellen Franco pergunta qual que é a abordagem de um neuropsicólogo para patologias como a ansiedade. Então, quer dizer, como que um neuropsicólogo pode ajudar a justamente encontrar recursos e outras válvulas de escape para a ansiedade que não, por exemplo, o cigarro, como a gente falou aqui. Certo. Se eu entendi bem a pergunta, o neuropsicólogo ele tem um entendimento um pouquinho acima ali só do psicólogo, que é o entendimento do funcionamento do cérebro. Se a gente entende o funcionamento do cérebro, ajuda a instruir o paciente no sentido de ele criar essa compreensão
e desenvolver recursos que vai regular esse cérebro no funcionamento como ele está hoje. Tá? Então, ajudaria geralmente em casos de ansiedade, eu costumo trabalhar em terapia, tá? Mas usando da abordagem neuropsicológica em conjunto, certo? Tá. E em alguns casos pode ser necessário o uso de medicamentos também, prescritos pelo médico? A medicação, Juliana, muitas vezes ela é fundamental, tá? Só que ela é um instrumento, um dos. Não é funciona sozinha. Instrumento, ela não funciona sozinha. Por quê? Ela ajuda a limpar os sintomas. Limpando os sintomas, eu quebro aquele ciclo vicioso ali que tá ruim pra mim, certo? Só que se eu não tratar a causa, cada vez mais eu preciso da medicação, né? A pessoa não vai conseguir sair da medicação. Dificilmente, porque vai ser muito mais difícil. Ela não cria outras estratégias para ela lidar com a situação, a não ser a medicação em si, tá? E que tipo de medicação se usa? Antidepressivo? Sim, tem alguns ansiolíticos, tá? Que de efeito mais imediato. Geralmente o psiquiatra que administra, que quando o paciente está em crise, eles são usados, tá? Até que regule ali o humor e a pessoa consiga usar, por exemplo, um antidepressivo em dosagem mais leve, que mantém o equilíbrio emocional por um tempo. Tá. Tem uma pergunta da Elaine Santos que tem a ver com isso que a gente está falando. Ela diz que a ansiedade dela atrapalha o desempenho no trabalho, que ela sente tremor, ofegância, suor, dor na barriga. Existe medicação para amenizar de imediato esses sintomas? Seriam esses medicamentos ansiolíticos que você mencionou, né? Ela não diz aqui se ela já está em tratamento ou já fez algum tratamento, mas pelos sintomas que ela descreve, o ideal seria que ela procurasse um médico, né? Exatamente, até porque o que acontece? Se a pessoa administra por conta própria a medicação, ela não está tendo a visão do todo, a não ser dos sintomas ali, e acaba que ela não tem um manejo adequado, né? Eu vejo muitas pessoas que conseguem receitas e tudo mais. Esse direcionamento médico, ele é importantíssimo, né? É fundamental para que ela consiga administrar esses sintomas que ela está tendo, né? Porque deve ser bastante prejudicial. Tá chegando bastante pergunta aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar todas, mas vamos tentar responder o maior número de perguntas possível. O Celso Modesto Júnior pergunta o seguinte: se é possível estabelecer uma relação entre picos de ansiedade e consumo de café? Pode ser que sim. O que acontece? O café ele é estimulante. Tá. E a ansiedade, ela pode vir em consequência desse estímulo. Só que, por outro lado, se a gente for pensar no vício ali do café, a pessoa, quando ela tem vamos supor que ela toma ali 5 vezes ao dia o café, e aí ela resolve ficar sem, ela vai sentir a falta do café. E essa falta vai gerar uma ansiedade. Tá, então não é que o café provoca ansiedade? Não necessariamente, porque se a pessoa está adaptada a tomar aquele tanto de café, não necessariamente ele vai fazer esse efeito, né? Tá. Depende de cada organismo, né? E de como cada um processa. Tá. Tem uma pessoa aqui perguntando, Dida Prado, comentando, na verdade, que usa medicação e que hoje ela se sente super bem, mas que ela tinha pânico antes e que era horrível. E eu ia te perguntar o seguinte, qual é a relação da ansiedade com a síndrome do pânico? A ansiedade crônica, patológica, pode evoluir para uma síndrome do pânico ou são duas doenças que caminham separadamente? Existe uma relação entre as duas coisas? A síndrome do pânico, ela está dentro dos transtornos de ansiedade. Tá. É um tipo de transtorno de transtorno de ansiedade. Então, é quando a pessoa ela tem um grande medo ali, ou de morrer, ou de enlouquecer, de perder o controle ali, ou de passar mal, de ficar doente, algo nesse sentido. Isso tem uma causa específica? Ou, por exemplo, a pessoa passou por alguma situação de violência, alguma situação que colocou a vida dela em perigo e daí ela desenvolveu isso? Ou pode acontecer, digamos, do nada, sem ter uma causa por trás? Geralmente, quando tem uma causa, um fator que gatilha, a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático.
Certo. Tá? Então, então, quando tem alguma situação... Isso, que é uma outra classificação de transtornos de ansiedade também, tá? No caso da síndrome do pânico, pode até ter algum estressor ali que desencadeou, tá? Então, vamos supor que eu tô aqui hoje com você. E isso me gera uma ansiedade muito grande. E a partir do momento que você me chamar de novo e tudo mais, isso começa a me gerar uma ansiedade tão alta que eu fico com muito medo, com receio ali de passar mal, e eu começo a ter vários sintomas disso, certo? Tá. Esses sintomas, a gente, quando numa intensidade ali muito grande, que envolve esses medos e tudo mais, a gente diz que é uma crise de pânico. A síndrome do pânico é quando eu tenho mais de uma crise, entende? Que meu corpo ele vai associar algumas situações a eventos ruins, ou que tem algum impacto ruim ali pra mim, e meu corpo vai expressar tudo isso, né? Então, eu acho que foi uma síndrome até que agora tem muita gente, né, que já passou por isso em algum momento na vida. Acho que crise de ansiedade, acho que todo mundo passa em algum momento, em algum momento, né? E a relação da ansiedade com a depressão? O Antônio Carlos Barreto pergunta se a ansiedade pode levar à depressão. Sim, inclusive eu acho que é um dos transtornos aí que acaba tendo maior associação com a depressão. Porque o que acontece na ansiedade? A ansiedade, ela dá um movimento para a pessoa, certo? Ela não paralisa logo de cara como a depressão. Então, na ansiedade, a gente vai estar sempre preocupado com o futuro e tentando arrumar várias formas de controle para que tudo dê certo lá naquele futuro. E às vezes até em exagero. O problema é que, se eu tenho uma rotina muito acelerada, se eu estou estressado, cansado, ansioso, eu vou acabar não cumprindo boa parte dessa rotina. E aí vem a frustração. Eu começo a ter pensamentos ali, crenças de que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, enfim. E essas crenças, elas começam a trazer um humor mais deprimido, um humor rebaixado, que é o que caracteriza aí um aspecto depressivo, tá? Então, existe um transtorno que é chamado transtorno misto, que é um transtorno que envolve tanto a ansiedade quanto a depressão, tá? O Luiz Fernando pergunta se a ansiedade pode fazer a pessoa ter compulsão por açúcar. Tem a ver com o que você falou sobre o café? Pode ser, pode ser. Eu fico pensando se... desculpa, eu não sei a parte nutricional, tá? Mas eu fico pensando assim, qualquer coisa que vire uma estratégia para compensar essa ansiedade, escape, exatamente. Né? Nervosa, então tem pessoas que usam a bebida, tem pessoas que usam cigarro, tem pessoas que usam a comida, o doce. E o doce, vamos lembrar, gente, que traz aquela sensação de felicidade. Sim. O açúcar no sangue, ali no organismo, ele traz um prazer imediato. Então, se a pessoa está num nível de ansiedade ali alto, ela vai considerar isso como um ponto ali de prazer, né? Tá. Bom, tem muitas perguntas aqui. O Rodrigo Cartwright pergunta: qual a relação de ansiedade e distúrbios intestinais? Então, hoje eles têm trazido muitos estudos como o nosso intestino ali sendo o segundo cérebro, né? Por quê? A gente sabe que qualquer questão que a gente vivencia de ordem emocional acaba refletindo no nosso organismo de alguma forma. E o intestino é um dos mais afetados. Então tem pessoas, por exemplo, que vão fazer uma apresentação ou uma prova e o intestino acaba soltando, não consegue, fica com muitas dores de barriga e tudo mais. Então existe uma associação sim, até porque o nosso cérebro não é separado do nosso corpo, né? Não existe mente e corpo separado. Isso é causa orgânica ou isso é causa emocional. As duas coisas, elas se entrelaçam, né? Ao longo do tempo. E como lidar com isso? Primeira coisa, vamos lembrar que muitas vezes o intestino funcionando mal ali pode ser uma consequência dessa ansiedade. Então a gente tem que tratar o que é a base, é a ansiedade. Porque se eu estou ali mais tranquilo, mais relaxado, me sentindo bem, provavelmente eu não vou ter questões ali no meu organismo relacionadas a essa questão emocional,
certo? Eu vou ter questões orgânicas, talvez por alguma coisa que eu comi e tudo mais. Uhum. E além de tudo isso que você falou, que faz parte do tratamento, né? Quer dizer, primeira coisa, ir ao médico, tem algumas medicações que podem ajudar, terapia. O que a pessoa pode fazer por conta própria, que não tem contraindicação, para lidar com essa ansiedade? Por exemplo, nesse caso da ansiedade, provocar alterações intestinais. O que a pessoa pode fazer? Tentar aprender uma meditação, fazer um relaxamento? O que ela pode fazer por conta própria, sem precisar da ajuda de um médico ou de um terapeuta? Esses pontos que você destacou são bem importantes. A gente até em terapia trabalha para que o paciente adquira algumas práticas, certo? Eu acho que vamos pensar a ansiedade como sendo algo ali que acelera o indivíduo, tá? Então o pensamento está acelerado, tá tudo ali a 1000 por hora. Tá. Então, o que a gente tem que fazer? Um movimento inverso, de desacelerar. Então, a meditação ajuda. Outra coisa que eu brigo com os pacientes de cursinho, quando eles chegam, é que eles chegam para mim querendo produzir mais e estudar mais. E eu brigo para eles estudarem menos. E eles não se conformam. Como assim? Mas eu vou deixar de... Vai deixar. Vai deixar. Por quê? Eu prefiro que ele funcione bem durante o ano todo, mesmo que ele não aprenda tudo, mas chegando na prova ele vai conseguir fazer a prova, do que ele tentar estudar tudo, que é impossível, ninguém sabe tudo, durante uma semana ou um mês e depois estafar ali, não conseguir. Às vezes nem consegue fazer direito à prova porque tá tão Exatamente. ansioso, né? Então, uma das dicas que eu dou aí para quem tá em casa é diminuir o número de atividades. Incluir uma atividade física, incluir algo que faz bem, incluir ali uma rotina alimentar adequada, né? Você conseguir fazer coisas que fazem bem, que dão prazer, né? A gente tem uma cultura de que tudo tem que ser trabalho nunca é demais. Trabalho é demais, sim. As pessoas têm que dedicar um tempinho para dar uma volta no parque, para fazer alguma coisa que gosta, pintar um quadro se ela gosta de arte, ouvir uma música se ela gosta de música. Assistir um filme, uma mudar série. Um pouco o foco, né? Exatamente. E também eu acho que outra questão aí que a gente precisa avaliar é o uso das redes sociais, do celular, sabe? Muitas vezes as pessoas têm a oportunidade de estarem com outras pessoas, de almoçarem com outra pessoa, com um colega, e tá o tempo todo aqui, não tá ligado. Então viver o presente mais vezes, importante desligar sabe? um pouco também, desligar né? um pouco, eu acho. Tá. A Iris Melo pergunta se as pessoas que fazem uso de medicamento para controlar a ansiedade, se elas tendem a ficar na dependência deles como uma muleta para conter os sintomas. Você falou um pouquinho disso, né, da importância de fazer também uma terapia associada ao uso de medicamentos, justamente para não depender só dos medicamentos, né? Então acho que é importante a gente reforçar isso. A pessoa consegue... E tem uma outra pergunta que eu perdi aqui, quem perguntou, acho que foi a Cris Gualda, se eu não me engano. Ela pergunta sobre a depressão, na verdade, não sobre a ansiedade. Se ela tem cura ou a partir do momento que você desenvolve tem que controlar para sempre, né? Então, acho que você podia responder essas duas coisas. Posso sim. Acho que a primeira pergunta a gente até já falou um pouquinho dela, sim, né? Que essa questão da medicação, enfim, né? Eu acho que se você trata as causas, você vai ter um equilíbrio emocional, uma gestão da emoção ali com uma maior facilidade, tá? Lembrando que não existe cure a sua ansiedade. Gente, é super importante a gente ter ansiedade. Né? É super importante a gente ficar triste. Poxa, aconteceu algo muito ruim, algo ali que criou um impacto, eu perdi um ente querido, ou, enfim, não passei numa prova que eu gostaria. Super importante que eu fique triste por isso, né? Estranho seria, se não acontecesse uma coisa ruim, a pessoa não sentisse, né? Exatamente, isso. Até porque as emoções negativas, elas são um ponto de partida para mudanças, né? Para a gente se desenvolver em alguma habilidade, certo? Então, não cria essa ideia de que eu não tenho que ter ansiedade, eu não tenho que ter tristeza. Então, esqueça isso. A questão a medicação pode sim ser retirada no momento que a pessoa se sente equilibrada. Então, na grande maioria dos casos desses transtornos emocionais, a gente consegue fazer retirada de medicação quando a pessoa já se sente ali mais confortável, estabilizada, isso tudo com acompanhamento médico, claro, né? Claro, a pessoa não deve de jeito nenhum interromper
a medicação ou tratamento sem o controle e o aval do médico. Né? E as chances de insucesso são muito grandes quando isso acontece, Juliana. Tá. E sobre a última pergunta, a depressão tem cura definitiva ou a pessoa vai precisar controlar isso para sempre? Isso vai depender de cada caso. Então, tem casos mais graves que a depressão vai ser recorrente ao longo da vida. O que a gente sabe hoje é que existem crises depressivas, né? Dificilmente a pessoa que se trata, ela passa o resto da vida deprimida. Não é isso. Ela tem períodos que ali depressivos, certo? A partir do momento que ela tem uma primeira crise, né, um momento ali maior de humor deprimido, ela tende aumenta as chances dela ter novamente. Então, o que eu fico pensando? Se a pessoa trata desde o início, ela reduz as chances disso aumentar. Porque se acontece 2 vezes, isso dobra as chances de reaparecer um episódio depressivo. Certo? Então, não necessariamente vai precisar tratar com medicação para o resto da vida. Mas pode ser que ela tenha que fazer um acompanhamento ou um monitoramento que até a própria pessoa pode... Né, não necessariamente ela vai precisar fazer terapia. E assim, eu digo que a terapia não é o único recurso, é um dos. Tá? Existem vários recursos. Tem pessoas que fazem um curso de meditação ou aprendem uma nova filosofia. Enfim, tudo isso é válido, desde que faça sentido para a pessoa. Tá legal. Tá? Infelizmente a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas, mas a Thaís conseguiu responder várias dúvidas. Eu conversei com a Thaís Quaranta, que é neuropsicóloga, sobre ansiedade. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. E para você que está assistindo e quer saber mais sobre ansiedade, na quinta-feira, por volta de 3 horas da tarde, a gente vai fazer uma nova transmissão com dicas práticas de relaxamento, técnicas de meditação e relaxamento que ajudam a lidar com a ansiedade. Então, fiquem ligados que a gente vai continuar falando desse assunto na quinta-feira à tarde, tá bom? Obrigada, Thaís. Eu que agradeço, e até Juliana. a semana que vem. Um abraço.